vocês. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o seu livro, o lápis e a borracha? Se a resposta for sim, você está preparado para iniciar essa aula. Mas se você ainda não organizou o material, eu quero que você pause o vídeo, organize e depois volte a assistir a aula. Combinado? Turma, na aula de hoje nós teremos a acolhida. Vamos fazer uma revisão da leitura do livro O Grande Rabanete. Depois nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos sobre medidas e grandezas. Então eu quero que você preste bastante atenção. E para finalizar, vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer uma revisão da leitura deste livro. Veja que nós já lemos ele em outras acolhidas. Hoje nós vamos fazer uma revisão. Então, nós vimos que o título do livro é O Grande Rabanete. Quem escreveu essa história foi a Tatiana Belink. Antes de começar a revisão, eu vou ler a mensagem que a autora deixou para os leitores desse livro. Olha só, eu vou ler essa mensagem. Diz assim: Meus queridos leitores, quando eu era pequena, assim como vocês, meu vovô me contava muitas histórias. E uma dessas histórias era um pouco parecida com esta, do Grande Rabanete. Só que naquela história, o causador de tudo não era um rabanete, e sim um nabo. E eu não gostava de nabo, porque o nabo me parecia uma cenoura que ficou branca, pálida de susto. Então, para contar a história para vocês, resolvi trocar o nabo por um rabanete, que é vermelhinho, redondinho e muito gostoso, com um tiquinho de sal numa alegre salada. Bom apetite para vocês, Tatiana Belink. Então, essa foi a mensagem que a Tatiana deixou para os leitores desse livro. Agora, nós vamos começar a nossa revisão. Então, nós vimos nessa história que o vovô plantou um rabanete. Observe a ilustração, o vovô plantando o rabanete. Nós vimos também que o rabanete cresceu. Olha só a ilustração do crescimento do rabanete. E o vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então, ele foi até a horta e começou a puxar o rabanete. Ele puxou o rabanete, mas não conseguiu arrancar o rabanete da terra. Então, ele decidiu pedir a ajuda da vovó, que também ajudou a puxar, mas não conseguiu arrancar o rabanete da terra. Então, a vovó foi e chamou a neta. Os três começaram a puxar, puxou o rabanete, mas ele não saiu da terra. Então, a neta foi e chamou o cachorro, o Totó. O Totó veio e tentou ajudar todos a puxar o rabanete. Eles puxaram, mas não conseguiu arrancar o rabanete da terra. Depois, o Totó foi e chamou o gato. O gato ajudou também a puxar o rabanete, mas eles não conseguiram arrancar. Então, o gato foi e chamou o rato. E todos juntos começaram a puxar o rabanete. Puxaram o rabanete e o que aconteceu? Eles conseguiram arrancar o rabanete da terra. Nós vimos que o ratinho se achou ao fortão, porque com a ajuda dele, o rabanete saiu da terra. Vimos que todos comeram do rabanete, porque ele era bem grande e deu para servir para todo mundo. Vimos que até a minhoca aproveitou e comeu um pedacinho do rabanete. No final da história, a autora pergunta: e você, acha que o ratinho era mesmo o mais forte? E aí, turma, o que você acha? Acha que o ratinho era mesmo o mais forte
ou que a união faz a força? Veja que todos juntos puxaram e conseguiram arrancar o rabanete. Essa foi a história do livro O Grande Rabanete. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da revisão que nós fizemos juntos. Pessoal, agora chegou o momento em que nós analisamos duas palavras do texto. Então, eu escolhi essas duas palavras, nabo e salada. Eu escolhi essas palavras da mensagem que a Tatiana Belink deixou para você, leitor. Então, nós vamos analisar essas duas palavras. Vamos lá? Vamos começar com a palavra nabo. Turma, quantas letras tem a palavra nabo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. A palavra nabo tem 4 letras. E a palavra salada? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras a palavra salada. Quais são as letras da palavra nabo? Olha só. N, A, B, O. Essas são as letras da palavra nabo. E da palavra salada, S, A, L, A, D, A. Salada. Essas são as letras da palavra salada. Turma, agora nós vamos identificar as sílabas dessas palavras. Veja que eu falei para vocês em outra acorida que para identificar as sílabas de uma palavra, basta observar quantas vezes nós abrimos a nossa boca para pronunciar essa palavra. Então, veja na palavra nabo. Eu vou bater palmas para marcar a quantidade de vezes que eu abro a minha boca para pronunciar essa palavra. Veja, na, bo. Eu bati as minhas mãos 2 vezes, porque para pronunciar essa palavra, eu abro a minha boca 2 vezes. Veja, na, 1, bo, 2, nabo. Ok, turma? Então, essa palavra, ela tem 2 sílabas. E a palavra salada? Veja, sa, la, da. Veja que eu abri a minha boca para pronunciar essa palavra 3 vezes. Sa, la, da. Então, essa palavra, ela tem 3 sílabas. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham gostado da acolhida e também de analisar essas palavras junto comigo. Essa foi a nossa acolhida do dia. E aí, turma, gostaram da revisão do livro O Grande Rabanete? Eu espero que vocês tenham apreciado a revisão e também tenham gostado bastante das palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Turma, agora nós vamos começar a nossa revisão do dia. Vamos lá? Turma, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre grandezas e medidas. E nós vimos nas últimas aulas de matemática várias informações sobre grandezas e medidas. Nós aprendemos as medidas de massa, as medidas de comprimento, as medidas de temperatura, não é isso, turma? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre todos esses assuntos. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá? Vamos começar falando sobre as medidas de comprimento. E nós vimos que quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, nós utilizamos as medidas de comprimento. Então, veja, turma, como as medidas de comprimento, elas são importantes, ok? Então, vamos lá. Nós conhecemos o milímetro e vimos que o milímetro é utilizado na medição de parafusos, de objeto muito pequeno. Então, se você quer medir objetos pequenos, você pode usar o milímetro. Nós indicamos 1 milímetro por 1 mm.
Então, é dessa forma que nós representamos, que nós indicamos o milímetro. Ok, turma? Conhecemos também o centímetro e vimos que o centímetro é muito utilizado na medição de distâncias em mapas, tamanho de mesas e objetos domésticos. Então, quando você quer medir aí o comprimento de um objeto e esse objeto ele é pequeno, nós podemos usar o centímetro. 1 centímetro, turma, nós vimos que é igual a 10 milímetros. Se você tem 10 milímetros, você tem 1 centímetro. Nós indicamos 1 centímetro dessa forma, olha só, 1 cm. Esse é o símbolo do centímetro. Turma, observe mais uma vez essa informação. Olha só, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Essa informação, ela é muito importante. Nós conhecemos também o metro e vimos que ele é utilizado para expressar a altura de pessoas, comprimentos, larguras, alturas de prédio e de árvores. Aprendemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se você tem 100 centímetros, você tem 1 metro. E é dessa forma que nós indicamos 1 metro, 1 m. 1 metro é igual a 100 centímetros. Não esqueça dessa informação. Conhecemos também o quilômetro e vimos que nós podemos utilizar o quilômetro para medir distância entre cidades, estados ou países. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, turma, observe, se você tem 1000 metros, você tem 1 quilômetro. E nós indicamos 1 quilômetro dessa forma, 1 km, ok? Mais uma vez, essa informação é muito importante. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, não esqueça. Agora, nós vamos revisar as medidas de massa. Então, nós aprendemos em outras aulas de matemática que quando necessitamos comprar carnes, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. Turma, nós aprendemos também que para medir a massa de um produto, nós podemos utilizar a balança. Então, veja, aqui na imagem tem um exemplo de balança. E a balança, ela está presente no nosso dia a dia. Veja, se você vai no supermercado, tem uma balança. Na farmácia, tem uma balança. No postinho de saúde, tem uma balança, não é isso, turma? Então, veja, ela está presente no nosso dia a dia. Agora, preste bastante atenção nessas informações sobre as medidas de massa. Então, veja, turma, nós aprendemos que as medidas de massa é o grama, o quilograma e o miligrama, não foi isso? Observe que para indicar 1 quilograma, nós podemos usar esse símbolo aqui, ó. Veja que aqui tem 1 quilograma, ok? E o grama, como é que nós indicamos o grama? O grama é dessa forma, 1 grama, ok, turma? E o miligrama? 1 miligrama. É dessa forma que nós indicamos 1 miligrama. Turma, essas informações aqui, elas são muito importantes. Veja, 1 quilograma possui 1000 gramas. Se você tem 1000 gramas, você tem 1 quilograma. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Se você tem 1000 miligramas, você tem 1 grama, ok? Aprendemos também sobre as medidas de capacidade, tá? E o que é isso? Olha só, a quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente é chamado de capacidade. Para medir a capacidade de um recipiente, utilizamos a medida chamada litro.
Então, veja, turma, aqui nós temos um recipiente, não é isso? Ó, veja, aqui tem vários recipientes, na verdade. A quantidade de líquidos que cabe nesse recipiente, nós chamamos de capacidade. E para medir a capacidade de um recipiente, nós podemos usar, ó, o litro. Veja, aqui nós temos a simbologia do litro, é esse L. O uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litros, como, por exemplo, gasolina, tinta, leite, água, suco, refrigerante, azeite e outros. Então, observe, turma, que esse assunto ele é muito importante. Por quê? Porque ele está presente no seu dia a dia. Então, turma, em outra aula de matemática, nós aprendemos que as medidas de capacidade é o litro e o mililitro, não é isso? E elas são muito importantes, por quê? Porque elas estão presentes no nosso dia a dia. Muitos produtos que compramos são medidos em litro ou em mililitro. Exemplo, o suco, a água, o leite. Por isso, é muito importante compreendermos a relação entre essas unidades de medida. Então, qual é a relação entre o litro e o mililitro? Vamos observar? Veja, na jarra abaixo, nessa jarra aqui, ó, que de um lado temos a escrita de 1 litro, veja, turma, desse lado tem a escrita 1 litro. E na mesma marca, do outro lado, temos a escrita de 1000 mililitros, ok? Isso ocorre porque 1 litro é igual a 1000 mililitros, ou 1000 ml, ok, turma? Então, veja, aqui é uma jarra. Um lado dessa jarra foi colocado a escrita de 1 litro. No outro lado, de 1000 mililitros. Por quê, turma? Se você tem 1 litro, você tem 1000 mililitros. Agora, nós vamos revisar as medidas de temperatura. E nós vimos em outra aula que no Brasil, a escala utilizada para expressar a temperatura é a Celsius. E aqui nós estamos visualizando a simbologia do grau Celsius. Esse nome foi atribuído em homenagem ao astrônomo sueco Andreas Celsius, que a desenvolveu em 1742. Na escala Celsius, as temperaturas são medidas acima ou abaixo de zero. Então, veja que nós aprendemos que para expressar a temperatura, nós usamos o grau Celsius, e este é o símbolo. Aprendemos também que o principal instrumento para a medição de temperatura é o termômetro. Então, veja, aqui vocês estão visualizando vários termômetros. Esse daqui, por exemplo, ele está bastante presente no nosso dia a dia, principalmente agora com a pandemia, né, turma? Esse aqui você pode encontrar, né, nos centros da cidade. Ela está marcando a temperatura do ambiente, ok? A unidade de medida de temperatura é o grau Celsius. Seu símbolo é o C com essa bolinha, tá vendo? Aqui está dizendo que é grau Celsius. E nós indicamos 1 grau Celsius por 1 grau Celsius. Então, turma, essa foi a nossa revisão do dia. Veja que nós revisamos várias medidas. E aí, turminha, gostaram da revisão? Eu espero que sim. Agora, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Vamos agora para a questão 4 da página 202. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: em cada caso, pinte as figuras que juntas completam exatamente 1 grama. Turma, observe que na letra A, ele está mostrando aí valores em miligrama. Veja, 3.000 miligramas, 300 miligramas e todos os outros também. Então, veja, nós aprendemos que 1 grama é igual a 1000 miligramas, não foi isso? Então, a questão diz assim: em cada caso, pinte as figuras que juntas completam exatamente 1 grama. Turma, observe que na letra A, ele mostra figuras
e cada figura tem um valor em miligramas. Então, veja, o primeiro é 3.000 miligramas, o outro é 300 miligramas e assim com as demais figuras. A questão perguntou, em cada caso, pinte as figuras que juntas completam exatamente 1 grama. Então, nós vamos ver quais figuras nós devemos pintar. A primeira, na letra A, é 3.000 gramas. Não vai ser ela, porque 3.000 gramas passa de 1.000. E ele quer apenas as figuras que juntas formam 1 grama. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, já passou, não serve. A segunda figura tem 300 miligramas. Então, pode ser essa figura, né, turma? Então, eu vou colocar aqui, a figura que tem 300 miligramas. A terceira tem 600 miligramas. Veja, turma, pode ser ela também. Porque 300 mais 600 dá 900 miligramas, não é isso? Então, tá faltando quanto para 1.000? Só 100. Qual é a figura que tem 100? É a última. Então, nós vamos pintar também a figura que tem 100 miligramas. Então, na letra A, nós vamos pintar a figura que tem 300 miligramas, 600 miligramas e 100 miligramas. Porque juntas, elas formam 1.000 miligramas. E 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Vamos agora para a letra B. Observe que na letra B, nós temos figuras com valores em miligramas, certo? Então, vamos ver. Olha só. Tem a primeira figura, que é 850 miligramas. Pode ser ela, né? A segunda é 1.500 miligramas. Não pode. Passou, ó. 1.500. Passou. É só 1.000 que a gente precisa. Então, vamos para a terceira. Tem 150 miligramas. Olha só, turma. Se eu pintar a primeira figura, que tem 850 miligramas, e a terceira figura, que tem 150 miligramas, eu formo 1.000 miligramas. Veja, 800, 900. 50 mais 50, 100. 900 mais 100 forma 1.000, não é isso? Forma 1.000 miligramas. Então, nós podemos, na letra B, pintar a primeira figura, que tem 850 miligramas, e a terceira figura, que tem 150 miligramas, que forma 1.000 miligramas. E 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Essa é a resposta. Turma, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da acolhida, da aula e de resolver essas questões junto comigo. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!